Hoje nós vamos estudar e desmascarar, identificando as sutilezas de Satanás dentro das igrejas. Porque tem tanto cristão com conflito da mente, é cristão com insônia, é cristão com pânico, é cristão com ansiedade, é cristão com todo tipo de problema emocional. Tudo isso vem sim de uma porta que a própria igreja abriu e os cristãos estão ficando muito confundidos. Se você se interessa por esse assunto da mente, porque esse assunto é um assunto que precisa ser estudado, porque é ele que traz saúde para nosso interior, para nossa mente, para o nosso coração em Cristo Jesus, para que tenhamos uma mente sã. Primeiramente, eu vou ler com vocês o versículo de 2 Coríntios 11:14. É um alerta. Essa carta aos Coríntios, Paulo está dando um alerta sobre os falsos profetas, apóstolos e líderes enganosos que se infiltraram dentro da igreja de Corinto para desviar o cristão da verdadeira mensagem do evangelho. E isso acontece muito mais dentro da igreja com uma roupagem que nós vamos abordar aqui hoje. Vamos lá. O 14, 2 Coríntios 11:14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele se transforma, ele muda de forma para anjo de luz. O diabo, ele não vem com cara feia, com garfo, com chifre, para poder te causar logo uma repulsa de primeira, não. Ele vem com palavras bonitas, ele vem com resultados, mas apenas para te distrair e te tirar da verdadeira palavra de Deus. Se você estudar Isaías 29, 30 e 31, tem todo o contexto do Isaías 29, 13, que Deus fala que eles louvam a Deus da boca por boca, falam, adoram a Deus, mas o coração está longe. E nesse capítulo de 29 de Isaías está escrito que Deus deu um profundo sono e cegou o entendimento daqueles que buscaram solução nas vãs filosofias, buscaram lá no Egito força, porque encheram os olhos. O povo de Deus encheu os olhos com as armas, com os carros de guerra que estava lá no Egito. E por isso Deus cegou o entendimento. E isso, a estratégia de Satanás é a mesma no dia de hoje. O que significa transformar-se, transfigurar? Se transfigurar no grego literal significa mudar de forma, transformar essência visível, né? Ele vai aparecer em ações, em comportamentos, como se fosse um anjo de luz querendo uma boa coisa. E como isso está acontecendo? Gente, tem muita gente lendo muitos livros, lendo livro de pessoas que aparentemente são boas, pegam versículos isolados da Bíblia, frases soltas e presta atenção, mas entram com uma sutileza sobre nossas vidas, sobre a mente do cristão. A primeira, eu vou olhar aqui porque eu fiz um estudo, inclusive eu estou terminando um livro. Se você quiser, já estou terminando esse e-book sobre essas artimanhas todas. É um estudo profundo, Deus me revelou muita coisa. Tá muito tremendo esse estudo. Primeiro que entra o humanismo, o engano do humanismo. Tem muito cristão lendo livros de homens ateus, ímpios, que não processam o evangelho. Não tem nada demais, mas o que ele está falando é de Deus, é bíblico. Eles estão sobre a graça comum a todos, tá? Deus não fez acepção de pessoas quando criou o ser humano. Existem a graça comum a todos, que é o bem, que o próprio comportamento, a própria psicologia, a própria ciência, a própria física, a própria medicina já tem como comprovado, como que acontece. Isso é graça comum. Se você está doente, o próprio Deus capacitou esses profissionais
com recursos para curar, sim. Isso é graça comum que Deus deu para todos. Ok? Mas o ocultismo, quando começa a se vangloriar disso, trazer para o plano espiritual, vangloriar o homem, antropologia, humanismo, colocar o homem no centro, aí ele já está tirando a glória de Deus, querendo ser o Deus. E nós vamos falar sobre isso. Daniel, o que é o humanismo? Quando você, cristão, presta atenção, quando você observar uma pessoa que está palestrando, um livro que está falando as frases sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, sobre amor e gratidão, espiritualidade prática e sem dogmas, aqui já entra o perigo. O que é a espiritualidade prática sem dogmas religiosos? É sem se arrepender, sem identificar o pecado, sem dar a glória a Deus e sem regras morais. Isso aí já são as características das pregações humanistas, que falam que é bom, mas não coloca Jesus como centro. Você vai ver, a pessoa não confessa Jesus. Você vai observar, mas está falando coisas bonitas que tem resultado. Graça comum a todos. E vigia, hein, crente? Então, tiram Jesus do centro e também tiram Satanás, tá? Tiram Satanás do centro. O que diz em João 10:10? O diabo é nosso adversário, está ao nosso derredor bramando como um leão, esperando uma brecha para nos tragar. Como um leão. Já viu como é que um leão faz com a presa? Estraçalha. O diabo não tá bonzinho. Ele tá se vestindo com a roupagem de bonzinho. Enquanto o cristão tá apegado, tá focado, lendo esses livros que não têm origens bíblicas, olha, o que tá acontecendo? Lá em 29, do 10 ao 13, de Isaías, Deus está colocando no cristão uma cegueira profunda, porque não pode sair da mesma fonte 2 tipos de água, ou doce ou salgada. Deus não vai ocupar o espaço das trevas. Deus, onde Deus habita, Jesus está, é onde há luz. Onde está treva, Jesus não está. Então, aquilo que tira Jesus da jogada, se não é luz, é o que, meu irmão, minha irmã? Treva, né? Esse eu é colocar o homem como centro. E o que acontece? E o reconhecimento no evangelho é quando a gente reconhece nosso pecado, que somos destituídos da glória de Deus. E isso está lá em Romanos 3:23, né? E na autoajuda, o antropocêntrica começa com o ser humano no centro do universo, né? Que já falamos. Nesse caso, a mudança, isso é tremendo, gente. Nesse caso, a mudança começa na identificação das crenças limitantes. Crença limitante, tá legal. Tudo isso, olha só. Autoconhecimento, inteligência emocional, amor e gratidão, espiritualidade prática. Por que prática? Porque não reconhece a glória de Deus, coloca o ser humano no centro, não precisa de regras morais, não reconhece pecado e nem se submete aos mandamentos, o que Jesus e Deus fala aqui na Bíblia. Então é muito prático, não quer crucificar a carne. Então são esses conhecimentos, essa é a artimanha de Satanás que vai entrando nas igrejas e o cristão tá, glória, aleluia, glória, aleluia. Cadê o versículo? Cadê a palavra que é viva e eficaz? Cadê a libertação através da palavra? Que conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus. Estão tirando isso da jogada. E isso está muito triste. Por isso que a depressão, o estresse, a ansiedade, a loucura, o surto, tudo isso está crescendo. Porque o trabalho de Satanás com essas sutilezas é atacar na mente. E eu sou prova viva, porque eu era uma bruxa ocultista e vivi a minha vida inteira, uma boa parte da minha vida estudando o ocultismo, tudo isso dentro de querendo saber sobre energias, sobre secretos, sobre as coisas que acontecem no mundo espiritual. Presta atenção, se não está Deus, se Jesus não está, se Jesus, Deus, não é a origem, começam a te dar resultados sem comprovação científica. Presta atenção nisso, crente. Se começam a te dar resultados sem comprovação científica, cuidado, hein? Cuidado com o pragmatismo. Sabe o que é o pragmatismo? O pragmatismo é uma corrente filosófica que nasceu nos Estados Unidos no fim do século XIX.
E firma, diz que o valor, a verdade, o sentido de uma ideia ou teoria devem ser medidos pelos resultados práticos e pela utilidade para resolver problemas reais no mundo. Olha aí, cadê Jesus? E cadê Satanás impedindo e te atrapalhando? Olha, tá falando tanto de Satanás. Ué, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você é liberta, você sabe que existe um inimigo oculto. E o que Jesus diz lá em Efésios 6? Jesus nos deu Efésios 6 com as armaduras para nos protegermos, sabermos lutar contra o inimigo, que é com armas espirituais, não são com armas carnais, porque não podemos curar o que é carnal com espiritual e nem espiritual com o que é carnal. Então eu sempre falo que no espiritual é entre Deus e diabo. É uma guerra, e por isso Deus nos alerta muito pra gente ter cuidado com a nossa mente. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as coisas da vida. Então, crente, presta atenção, tomar conta da mente, é na mente que o diabo coloca essas coisas. Então já falamos. Aí o que acontece? Aí começam, né, nesse evangelho, nessa autoajuda antropocêntrica. Identificação das crenças limitantes. É uma crença limitante, né, que eles colocam. A dor para de ser pecado. A dor deixa de ser uma perseguição satânica. O diabo investindo na tua vida. Por que deixa disso? Para que a gente não venha usar nossas armas espirituais. Crente, tá compreendendo, crente? Que essa coisa é profunda? Então, quando você identifica as crenças limitantes, qual é a ideia que eles infiltram dentro da tua mente? Olha que tremendo isso. Passa a ser, eu sofri por causa da forma que interpretei a situação. Então tudo virou isso, eu sofri por causa da forma como encarei os fatos. Tudo bem, é legal pensar assim, mas cadê o pecado? Porque eu não me arrependi, porque eu não busquei a Deus. Cadê o pecado? Porque eu não estava cheio de Deus, cheio do Espírito para vencer as artimanhas de Satanás, né? Porque a Bíblia diz, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Nós temos toda a autoridade. A palavra de Deus diz, impor as mãos nos enfermos, eles serão curados. Expulsar o diabo no nome de Jesus e eles fugirão de vós. Cadê as armas espirituais? Ninguém fala nisso. Para quê? Para prender a tua mente. Para prender a mente, nossa não, do crente que está preso, né? Crente, você que anda aí me seguindo aqui, tua mente é blindada no Senhor, hein? Então, outra coisa, encarei os fatos ou circunstâncias que me traumatizaram. As circunstâncias e a vida me traumatizaram. Não foi o diabo que foi atrás de você para te massacrar, não. O diabo, ele te massacra, porque ele está massacrando Deus e Jesus. Jesus, ele já morreu na cruz e levou nossas enfermidades, nossas ansiedades, levou tudo. Tanto que Jesus nos ensina o quê? Pega a tua ansiedade, todas as tuas causas, tuas petições e coloca nos meus pés, nos pés de Jesus. E mais um, hein, crente? A graça barata, a negação do arrependimento. É um amor morto, amorfo. Essa graça barata de que você se sente bem, é um amor amorfo, porque tolera o pecado, você se sente bem. Descarta também a santidade, a justiça e a graça de Deus na vida do cristão, né? Que Isaías fala sobre isso. Falam de Deus com a boca e o coração está longe, Isaías 29:13. Essas usam palavras e frases isoladas. Aparentemente é bom estar na Bíblia, mas a sua origem não professa Deus. É uma distração para tirar o crente de estar lendo a Bíblia e não deixar vãs filosofias entrar na mente do cristão. Acorda, crente. Mas o coração dessas pessoas, desses líderes, permanece intactos, sem crucificar a carne. Leia lá em Gálatas 2:20. E o misticismo e o ocultismo? Disfarçado. Separa a espiritualidade da Bíblia. Eles querem trazer uma espiritualidade nova. Uma espiritualidade nova. Não é para você se basear mais nos mandamentos de Deus. Sabe por quê? A nova era
Isso é passado. A Bíblia está muito antiga, ultrapassada, então eles não mencionam a Bíblia no ocultismo e no misticismo, embora pegue aquilo que os convém, né? Para o sincretismo, aí nessa situação abre-se a porta para o sincretismo, toda a mistura também, controle mental e práticas que derivam dessa nova era, New Age. É como lá em Gênesis 3, a serpente sussurrando no ouvido, e sereis como Deus. Os cristãos estão caindo na cilada da distração e magoando a Deus. Efésios 4:30. O Espírito Santo se entristece. Tiago 4:5. Deus tem ciúmes de nós, tá? Deus tem ciúme de nós, ciúme da sua noiva. Cristão, deixa eu ver aqui que eu tenho mais coisa. Tinha tanta coisa para falar que eu te fiz aqui uma cola, porque isso aqui é um estudo. A promessa da serpente, né? Que tudo é buscar o autogoverno, o controle absoluto. Essa é a falsa promessa da serpente nos dias de hoje. Sereis como Deus. É isso que o homem que não tem Deus, não teve encontro com Cristo, pensa e segue. Vamos lá. O pragmatismo, né? Eu já falei que é tudo aquilo que tem valor no que dá resultado. Se dá resultado e tem objetivo, resolve problema, é isso que tá o coração. Olha, crente. Então, o ocultismo e o misticismo querem o quê? Promete acesso a conhecimentos secretos, energias e entidades espirituais que se apresentam como guias de luz ou mentores, mas na verdade operam para distanciar o homem da verdade única da palavra de Deus. Primeiro eu vou falar sobre isso aqui. Tem mais duas questões que eu quero colocar aqui muito importantes, hein, crente que estuda. Eu fiz uma tabelinha aqui para mostrar para vocês. Identidade, né, do ocultista, do ocultismo, a identidade, guias espirituais, mestres ascensionados, espírito de luz, ancestrais ou energias arquétipicas, que são aquelas que acreditam no universo, acreditam na luz, acreditam no sol, na chuva e bota sua fé e glória nessas entidades, né? A gente sabe que tem o Ganesha, que é um elefante, tem muita coisa envolvida, o Reiki, que é uma energia que capta do universo. É tremendo, gente, é muita coisa oculta. E como a Bíblia revela essas questões? Principados, potestades, espíritos enganadores e demônios. Efésios 6:12 e 1 Timóteo 4:1. E a linguagem? A linguagem do ocultismo, anjos de ajuda, mentores do além, forças do universo. Na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso? Disfarce de anjo de luz para gerar fascínio e simpatia. 2 Coríntios 11:14, que foi o que lemos aqui, que o diabo se transforma, muda para anjo de luz. Qual o objetivo do ocultismo? Oferecer iluminação, resolver problemas práticos e revelar segredos. O que a Bíblia revela sobre isso? Afastar o ser humano, o objetivo do ocultismo revelado através da Bíblia, afastar o ser humano da suficiência de Cristo, gerando dependência e cegueira espiritual. Então, o ocultismo promete esses acessos a conhecimentos. Tô lendo aqui, gente, para eu não me perder, porque tem bastante coisas, tá? Bastante ensino. Agora eu vou fechar com esse aqui. Vou fechar com esse. Você pode me perguntar, Dénia, e o que não tem comprovação científica e tem efeito, faz efeito? Nós vamos agora analisar e estudar isso sobre duas visões. O mecanismo espiritual, o alívio custeado pelo engano. Satanás e suas forças espirituais têm autoridade permissiva para operar prodígios e sinais de mentira. Olha, gente, isso aqui tá, em 2 Tessalonicenses 2:9, que está escrito: a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, lá em 2 Coríntios 11:14, está dizendo que Satanás se transfigura como anjo de luz, e aqui está confirmando. E a Bíblia é essa metalinguagem, fala de si mesma, se fundamenta, e se você se aprofundar na Bíblia, você vai cada vez mais
tendo convicção, porque a Bíblia é inerrante, a Bíblia não erra, a Bíblia não se contradiz. Gente, houve uma época que eu fiquei procurando com Deus, que Deus me revelasse por que Ele é perfeito. Eu não entendi a perfeição de Deus, né? Porque Ele é espírito e nós somos carne, e nós nunca seremos perfeitos. Mas Deus me respondeu o seguinte: porque Ele não muda, Ele não tem variação nem sombra de dúvida, porque o que Ele começa, quando Ele começa, Ele já terminou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será. E Ele já sabe o fim desde o princípio. Por isso Ele é perfeito. Não tem variação, não tem. A Bíblia já foi escrita. Todas as revelações já estão aqui. Então é nisso que a gente tem que crer. Não adianta. Aí nós estamos no mecanismo espiritual. O alívio custeado pelo engano. O diabo pode cessar um sintoma para prender a sua alma. Se uma prática ocultista remove uma dor de cabeça ou traz alívio financeiro temporário, a mente incauta conclui: funcionou, logo é bom. E quando eu era uma bruxa ocultista, eu cansava de dar resultado bom para as minhas clientes pacientes da clínica, tá? O preço do alívio, o inimigo concede um alívio na superfície, no sintoma. Tem muito crente confundindo alívio sintomático com cura real, salvação e vida eterna, hein? Tem muita gente, meu Deus, trocando a sua bênção, a sua salvação por um prato de lentilha. E qual é o prato de lentilha aqui? O alívio sintomático, a mentira do alívio sintomático que essas vãs filosofias e o ocultismo estão prometendo, entregando, mas tirando como recompensa para o diabo. O custeado pelo engano é o quê? Tirando a salvação e o entendimento do cristão. Então, o inimigo concede um alívio na superfície, sintoma, para anestesiar a consciência, enquanto instala uma ferida muito pior no espírito. Perda da salvação, medo, perturbação noturna e dissonância mental. Já conversamos aqui o que é uma dissonância mental. É quando você crê numa coisa com a tua mente e coração, mas você pratica outra. Meu Deus, isso é muito lindo, porque o nosso cérebro foi criado pelo nosso Criador, Ele sabe de toda a origem. O nosso cérebro foi criado e projetado por Deus para ouvir a voz dEle. Então, quando você ouve a palavra de Deus, rapidamente trazendo para o governo do córtex pré-frontal, isso é biologicamente confirmado. O sistema de alerta na amígdala cerebral, ele é desativado. Quando você traz a palavra de Deus, é como se teu cérebro ouvisse isso e ficasse em paz. Mas quando isso vem com vãs filosofias, desde quando eu escuto uma coisa boa, você traz até um governo para o teu córtex pré-frontal, até em parte alivia, porque o diabo ele imita as questões de Cristo. Por que ele foi expulso lá do céu? Porque ele queria ser como Deus, ser adorado como Deus. Enquanto o cristão acredita nessas coisas, ele está te afastando de Deus, que o próprio Deus, se você ficar entrando nessas coisas, o próprio Deus cega teu entendimento quanto à palavra dele, tá? Leia lá, 29 do livro de Isaías, 29, capítulo 30 e 31, que você vai entender. Vai estudar em crente, vai estudar em cristão. Então, quando você ouve as coisas do mundo, tem esse alívio temporário. Mas por que, Dênia? A graça comum a todos, que Deus fez o nosso cérebro assim. Então, uma palavra boa, ela te faz isso. Mas não te cura na raiz, não te dá vida eterna e muito menos te salva. É um alívio sintomático, apenas. E paliativo, passageiro. Nossa, isso é muito forte, hein, crente? O que você tá achando? Olha, já vai deixando aí um joinha, se inscreve nesse canal para você não perder assuntos como esse, porque aqui é profundidade bíblica. E aí tem o efeito placebo, que é praticamente isso que eu acabei de te falar aqui. O efeito placebo e sugestionabilidade. Na ciência, na biomedicina, sabemos que a mente humana possui uma capacidade extraordinária de alterar a percepção da dor física e emocional por meio do efeito placebo e da sugestão cognitiva. Quando nós acreditamos muito numa coisa, isso traz para o teu governo mental algo que vai ter o quê? Vai te fazer, vai diminuir teu cortisol, tua adrenalina. Então, isso vai te trazer um alívio, porque vai produzir serotonina, vai produzir endorfinas.
os hormônios do bem, e isso vai te trazer um alívio sintomático, sim. Isso é o efeito placebo. E agora vamos falar sobre o pragmatismo perigoso. O perigo do crente moderno é o pragmatismo, avaliar a verdade apenas por critério do que funcionou para mim, né? Eu já falei sobre isso. Crente, o que eu quero falar para vocês? Cuidado, hein? Vejam aí onde vocês estão, no que vocês estão acreditando. Vai ver a origem dessas pessoas que estão trazendo esses conhecimentos para vocês, tá bom? E ver se essa origem está em Deus. E se não tiver, crente, dá licença, porque o povo de Deus está passando. Se o mar não se abrir, o povo de Deus passa por cima e vai sair em seco cantando o hino da vitória, ô glória. Então, eu vou te dar um comando para a escrita didática. Você vai pegar o seu caderno, vai copiar como eu ensino. Tenha o seu caderno para isso entrar na sua mente, para você não esquecer dessa palavra, do que foi dito aqui. Você pega esse versículo de capítulo 11, versículo 14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E abaixo você escreva a escrita pedagógica. Vamos lá? Nem tudo o que alivia a dor vem do médico dos médicos. A cura verdadeira não apenas retira sintoma, ela transforma o coração, renova a mente e liberta a alma, traz vida eterna e salvação. Pausa o vídeo depois e copie isso no seu caderno. E depois você vai estar dando uma olhada e repetindo. Isso vai crescendo o Espírito Santo dentro de você. Pega lá, lê o contexto, leia essa carta toda aí, ó. 2 Coríntios 11, leia essa carta toda, vai pontuando, começa a ler a Bíblia com propósito, sobre aquilo que você quer. Deus, eu quero, o que está falando comigo? Eu preciso de quê, Deus? Questione, pergunte a Deus, isso é de Deus. Você fazer pergunta para Deus, você está fazendo pergunta para a Bíblia, para a palavra de Deus, tá bom? Você pergunta, por exemplo, aqui, por que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz? Eu fiquei tanto puxando, né, as vestes de Deus lá e falando, Senhor, Senhor, me revela isso. Por quê? Porque Deus me deu toda essa revelação, essa profundidade de estudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, eu te faço uma pergunta. Você já passou por algum engano? Você já se libertou? Você está com dúvida sobre algum homem ou mulher que você está seguindo, está lendo o livro, que essa pessoa você desconfia? Olha, você tem o Espírito Santo de Deus. Quando você começa a desconfiar, ó, a voz do Espírito Santo é sutil. O diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele é intrometido, ele entra sem pedir licença. O Espírito não, é sutil. E se você quiser se aprofundar mais sobre como meditar na palavra, com propósito, com a pedagogia cognitiva cristã, que é exatamente isso que eu pedi para você escrever, para você copiar o texto no teu caderno, separar, porque aí você está construindo o seu memorial com Deus. O principal você guardou e escreveu. E isso você vai construindo o seu memorial. Mas eu tenho aqui um caderno de ativação, que o link está aqui na legenda e está no meu perfil do Instagram, lá na minha bio, tá bom? São 40 aulas devocionais, são aulas em forma de devocionais, são 40 exercícios de educação cognitiva, são 40 identificações, são 40 escritas, formatos diferentes, específicos de escrita pedagógica e também 40 orações. Se isso te interessa, ó, você vai se aprofundar mais e continua aqui comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, hein?